Olha, quando a gente abre Gênesis, no capítulo 30, a primeira impressão é que a gente caiu de paraquedas numa novela daquela, sabe? Cheia de intriga familiar, rivalidade, umas estratégias bem doidas. Mas e se eu disser que por trás de todo esse drama está nascendo o projeto de uma nação inteira? É exatamente isso que a gente vai ver agora. E a história já começa com tudo. Com esse grito de desespero de Raquel por marido dela, Jacó, isso aqui não é só um pedido, gente. É um ultimato. Mostra o tamanho da angústia dela. Num mundo onde o valor de uma mulher estava totalmente ligado a ter filhos, a vida da Raquel parecia não ter sentido sem eles. Para a gente entender o peso dessa frase, a gente precisa viajar no tempo, entrar no mundo em que a Raquel vivia, porque essa coisa da maternidade era tão existencial, uma questão de vida ou morte mesmo. É essa pergunta que vai guiar a gente por essa história. E a resposta, bom, ela começa no centro de um conflito familiar bem pesado. A primeira parte do capítulo joga a gente bem no meio de uma rivalidade super dolorosa entre duas irmãs, Raquel e Lia. E o detalhe, as duas eram casadas com o mesmo homem, Jacó. E aqui tá o nó da questão, um paradoxo super cruel. A Raquel tinha o amor do Jacó, que era tudo que a Lia mais queria, mas não conseguia ter filhos. Já a Lia, do outro lado, era super fértil, mas se sentia totalmente desprezada pelo marido. Pensa só, elas estavam presas num ciclo de inveja e dor, cada uma querendo desesperadamente o que a outra tinha. E para a gente entender o desespero da Raquel, a gente precisa entender isso aqui. No Antigo Oriente Próximo, não ter filhos não era só um problema pessoal, era uma crise social e espiritual. Uma mulher estéril era vista como inferior, talvez até amaldiçoada por Deus. A maternidade era o único jeito dela garantir um pingo de honra e segurança numa sociedade totalmente patriarcal. A situação fica tão desesperadora que as irmãs começam a apelar por umas medidas bem extremas, sabe? Misturando fé, costumes da época e até superstição. Agora a gente vai ver até onde elas foram e o que essa história toda está querendo nos dizer sobre essas escolhas. Essa pergunta fica no ar o tempo todo, aumentando a tensão da história. E a resposta mostra não só como era a cultura daquele tempo, mas também a profundidade do desespero humano. E a verdade é que elas estavam dispostas a ir a extremos que, pra gente hoje, parecem chocantes. Primeiro, a Raquel usa um costume da época, usar a serva dela como uma espécie de barriga de aluguel. Ela entrega a serva, Bila, a Jacó, e os filhos que nascessem seriam legalmente dela. Para Raquel, isso foi uma vitória. Tanto que ela chama o primeiro filho de Dan, que significa ele me julgou. Aí a Lia, que já tinha 4 filhos, mas tinha parado de engravidar, vê aquilo e entra no jogo. Faz exatamente a mesma coisa com a serva dela, Zilpa. Vira uma competição de quem tem mais filhos. E aí a história fica ainda mais estranha. Entram em cena as mandrágoras. O filho da Lia encontra essas plantas que na época eram vistas como um amuleto super poderoso para a fertilidade. E essa plantinha vira uma moeda de troca bizarra e super valiosa nessa briga desesperada entre as irmãs. E é aqui que a história mostra uma genialidade teológica. A Raquel consegue as mandrágoras, o tal amuleto da sorte, mas, ironicamente, quem engravida é a Lia. Ela troca as plantas por uma noite com Jacó e tem mais 2 filhos. Ou seja, as irmãs usam de tudo. Manipulação, costumes, superstição, mas no final a narrativa deixa bem claro. Deus se lembrou de Raquel. É a ação de Deus e não os esquemas humanos que finalmente resolve o problema. Bom, enquanto essa batalha por filhos está rolando dentro de casa, uma outra rivalidade está prestes a explodir lá fora. O capítulo agora muda o foco do drama doméstico para uma batalha de astúcia e de engano entre Jacó e o sogro dele, Labão. Com o nascimento de José, o primeiro filho dele com a amada Raquel, Jacó sente que já deu, sabe? Que é hora de voltar para casa. Mas o Labão, que não era bobo nem nada, não quer perder o seu talismã da sorte. Ele admite que ficou rico por causa do Jacó, mas aí ele solta um detalhe chocante. Ele descobriu isso por meio de adivinhação, uma prática que era totalmente proibida pela fé que o Jacó representava. Então Jacó, que também já tinha sido bem espertinho no passado, propõe um acordo que parece honesto. Ele pede como salário só os animais com defeito do rebanho, os salpicados, malhados escuros, que eram a minoria e valiam menos. Para o Labão, parecia um negócio da China, mas o Labão, sendo quem era, aceita e no mesmo dia tira todos os animais com essas características do rebanho às escondidas. Deixou Jacó sem nada para começar. Mais uma vez, Jacó foi enganado. Para dar o troco, Jacó usa uma técnica de criação que, pra gente hoje, parece pura superstição.
Ele pega uns galhos, descasca umas listras neles e coloca na frente dos animais mais fortes na hora de beber água e acasalar. Ele acreditava que a visão daqueles galhos ia, de alguma forma mágica, influenciar a cor dos filhotes. O texto não fala que isso era ciência, mas sim uma prática popular da época. Mas assim como aconteceu com as mandrágoras da Raquel, a história mostra que o poder de verdade não estava nos truques humanos. Não foram os galhos mágicos. A narrativa deixa bem claro que foi a bênção de Deus que fez Jacó prosperar absurdamente, virando o jogo contra a trapaça do Labão, mesmo com os métodos questionáveis do próprio Jacó. Agora, com tanta rivalidade, tanto engano, tanto drama familiar, é fácil a gente se perder nos detalhes. Mas vamos dar um passo para trás porque a narrativa bíblica está construindo uma coisa muito maior. Tinha um propósito gigantesco escondido no meio de todo esse caos. E aqui vem o grande clique do capítulo, o momento em que tudo se encaixa. Cada um desses filhos nascidos no meio de tanta rivalidade e dor, Dan, Naftali, Gade, Aser, Issacar, Zebulon e finalmente José, não era só mais um herdeiro. Cada um deles se tornaria o patriarca de uma das futuras 12 tribos de Israel. Diante dos nossos olhos, no meio da bagunça, uma nação inteira estava sendo formada. E a história não para por aí, não. A experiência do Jacó de prosperar mesmo sendo explorado pelo Labão serve como uma prévia poderosa, um padrão que vai se repetir numa escala nacional. É um resumo da história de Israel, principalmente quando eles são escravizados no Egito e mesmo debaixo de opressão, eles se multiplicam e prosperam contra tudo e contra todos. Tá, mas e aí? O que uma história antiga sobre esposas rivais e ovelhas salpicadas tem a ver com a gente hoje? Vamos tentar extrair as lições atemporais que essa narrativa tão complexa nos oferece. Primeiro, a história é um alerta gigante sobre o poder destrutivo da inveja, que leva as pessoas a fazerem coisas desesperadas. Segundo, o caso das mandrágoras mostra como a superstição é vazia perto da fé de verdade. E talvez o mais importante, a narrativa insiste que os planos de Deus vão em frente, mesmo com as nossas falhas, e que a verdadeira bênção não vem da nossa esperteza, mas da graça dele. Essa ideia resume perfeitamente a tensão principal do capítulo. Os personagens planejam, manipulam, se esforçam, competem para valer. Mas a história mostra, de novo e de novo, que no final das contas é a mão soberana de Deus que guia os acontecimentos para o destino que ele planejou. E isso deixa a gente com uma pergunta para pensar. Quais são as nossas mandrágoras hoje em dia? Sabe, aquelas soluções rápidas, aqueles esquemas, aquelas coisas nas quais a gente deposita a nossa esperança para conseguir o que a gente quer em vez de confiar num propósito maior. Gênesis 30 é um convite para a gente olhar para dentro e se perguntar onde ou em quem a nossa confiança está de verdade.